vida. Há irmãos sem abrigo, sem chão, na calçada, no bairro da espera, brota o grito, o clamor do irmão. Mas o verbo se fez moradia no presépio da simplicidade. Tem morar como um pobre sofrido, transformando a dor em bondade. Ele veio morar entre nós, Deus conosco em cada irmão. Por um lar de amor e justiça, nosso canto as nações ouvirão. Então, boa noite, paz e bem. É uma alegria muito grande a gente poder estar reunidos mais uma vez, né, nesta quinta-feira, para juntos conversarmos um pouco, como a gente sempre faz cada semana, aprofundando um tema, aprofundando a nossa vivência cristã, franciscana. Então, nós queremos dar as boas-vindas a todos vocês que estão conosco nesta noite, pessoas que estão pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Nós nos encontramos todas as quintas-feiras. É um momento de formação franciscana nosso, e sejam muito bem-vindos. E os irmãos e irmãs da fraternidade que estão sempre aqui conosco, né? Muito bom a gente poder, nessa noite, conversar mais um pouco. O Renato, que faz parte da fraternidade, do Núcleo de Juiz de Fora, é o nosso convidado hoje para conversarmos um tema importante, que é a espiritualidade quaresmal, e ele vai, então, estar explanando esse tema para a gente, nos ajudando a pensar, a refletir a espiritualidade quaresmal dentro desse ano jubilar franciscano, né? O que implica, né, uma quaresma dentro do ano jubilar franciscano, que toca na nossa espiritualidade. Então, esse é o tema de hoje. Então, o Renato vai fazer uma apresentação e nós vamos conversando como de costume, né? Quando abrir a conversa, né, a gente levanta a mão e assim nós vamos realizando o nosso encontro. Então, vou passar a palavra para o Renato. Seja bem-vindo, Renato. Boa noite, Frei. Boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês, partilhando um pouquinho aí esse tema que para mim é tão importante, que é a espiritualidade quaresmal, especialmente nesse ano tão importante do jubileu da Páscoa de São Francisco de Assis. Convido a todos que nós começássemos pedindo ao Divino Espírito Santo que nos conduza e que tudo aquilo que a gente conversar, tudo aquilo que a gente falar aqui, possa, de fato, nos ajudar a crescer, nos ajudar a viver esse tempo, esse kairós, esse tempo oportuno de conversão que nós estamos vivendo, que é a quaresma. Que o Senhor nos ilumine, que nós possamos crescer em sabedoria e em graça a partir desse encontro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, gente, indo direto aí no nosso tema, é uma alegria estar aqui, né? Eu sou de Juiz de Fora, faço parte da ABAN, Reserva Santuário, e também da Fraternidade Franciscana, do Núcleo de Juiz de Fora, e a gente tem caminhado aí nos últimos tempos juntos. Eu separei o nosso bate-papo em 3 momentos, é um bate-papo, ou seja, a qualquer momento vocês podem entrar, é importante que vocês entrem, tá? Então, só levantar a mão, mantenha o seu microfone desligado enquanto você não está participando, para não dar ruído de fundo, e aí na hora você liga seu microfone e levanta a mão e a gente conversa. Bom, primeiro eu queria conversar um minutinho com vocês sobre a quaresma. Vamos tentar entender melhor um pouco, porque eu não sei a caminhada de cada um de vocês, o conhecimento bíblico, teológico de vocês sobre a quaresma, então eu vou dar uma passada em alguns pontos, são básicos, mas eles podem ajudar para alguns a relembrar, a amarrar algumas questões da quaresma. Bom, primeiro é muito importante lembrar que a quaresma é um kairós. Kairós é um conceito de tempo favorável, ou seja, um tempo da graça, um tempo em que Deus me convida a uma mudança. Tá? Então, chamar a quaresma de um kairós é dizer o seguinte, olha,
é um momento de grande oportunidade, de grande graça que Deus nos dá para a mudança, para nos aproximarmos a Ele. Tá? E a gente vai ver isso quando eu vou analisar alguns textos. É muito interessante a segunda leitura da quarta-feira de cinzas. Eu gosto muito da liturgia da quarta-feira de cinzas. Nós vamos passar a liturgia da quarta-feira de cinzas aqui hoje. E a segunda leitura toca literalmente isso. Eis o tempo favorável, é agora, aproveite. Isso é um kairos. Tá? Então, dizer que a quaresma é um kairos é lembrar da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que é o segundo leitura da quarta-feira de cinzas. Bom, e aí é importante primeiro entender por que 40. Por que a quaresma são 40 dias? Se você analisar de quarta-feira de cinzas até quarta-feira da Semana Santa, nós temos ali 40 dias. Depois começa o tríduo pascal. Então, o período de quarta-feira de cinzas a quarta-feira da Semana Santa, nós vamos ter esses 40 dias. E o 40 na Bíblia, ele quer dizer tempo de provação, tempo de amadurecimento, tempo de expectativa. Então, todas as vezes que a Bíblia trabalha com o 40, ela está lembrando assim, olha, tempo de provação, amadurecimento e expectativa. E a gente, se você analisar, você tem aí pelo menos 2 eventos bíblicos que trabalharam muito bem o 40. Primeiro, os 40 anos que o povo caminhou no deserto, o povo de Israel, né? Lembrando, e aí olha que legal, a caminhada no deserto viveu sim esse tempo de provação, amadurecimento e expectativa. Viveram vários desafios, tiveram oportunidade para amadurecer e tiveram a expectativa da terra prometida, que corre leite e mel. Então, os 40 anos do povo no deserto vão lembrar a passagem da escravidão para a terra prometida, para a liberdade, para a terra prometida. E que tem a ver com a quaresma, a passagem da escravidão do pecado para a grande libertação através da ressurreição, morte e ressurreição de Jesus. Então, a primeira amarração da quaresma está na caminhada do povo de Israel 40 anos. O segundo evento bíblico muito claro foram a quaresma de Jesus, os 40 dias que Jesus passou no deserto, aonde ele vence tentações, se preparando para uma missão. Então, nos lembra também que o grande objetivo de nós vivermos a quaresma é enfrentar essas tentações, tá? É não ter medo da tentação, é entender que a tentação não é o pecado, né? A tentação, muitas pessoas têm medo da tentação, acham que o fato de serem tentados já caíram no pecado. Ao contrário, a tentação, o mal só tenta aqueles que estão numa caminhada do bem. São João Maria Vianney, é um santo que eu gosto muito, Curadars, me inspirou muito no início da minha caminhada, ele dizia muito isso. O mal só tenta quem está no bem, o mal só tenta quem está avançando. Então, se você está sendo tentado, é um bom sinal até. É sinal que você está numa caminhada de santidade. E os 40 dias que Jesus caminhou no deserto, então, foram dias de tentação, mas dias de preparação para uma missão. É o que a igreja nos convida também. Enfrentar as nossas tentações, do desânimo, da preguiça, da má vontade, da fofoca, da intriga e tantas outras tentações, cada um tem as suas, enfrentar as suas tentações, romper com o pecado e assumir uma vida nova, a vida do cristão, comprometido com a mudança da sociedade, com a mudança pessoal e a mudança da sociedade. Então, aqui, numa introdução, só para mostrar para vocês que a quaresma tem essa ligação com a caminhada no deserto, a caminhada do povo dos 40 anos no deserto e os 40 dias que Jesus passou no deserto. Então, quaresma tem uma ligação com o deserto. E deserto é o espaço da mudança, é o espaço da profunda experiência com Deus que me leva a uma mudança. Então, aqui a gente já percebe algumas questões básicas da espiritualidade da quaresma. Tempo propício, tempo da graça, tempo de enfrentar as tentações, tempo de mudança, tempo de busca de Deus. Tá? Até aqui tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário? Tranquilo? Então vamos seguindo, tá? A hora que vocês quiserem, que eu falo muito, então de vez em quando eu vou dar essas paradinhas assim para dar tempo de vocês colocarem. Bom, a segunda coisa que eu queria colocar da quaresma é quais são o que a gente chama de os 3 movimentos da quaresma. A igreja nos convida, na quaresma, a fazer 3 movimentos. E os 3 movimentos da quaresma estão lá no texto de Mateus 6, de 1 a 18.
Tá? Se você pegar o texto de Mateus 6, de 1 a 18, ele é o texto que fundamenta o que a gente pode chamar dessas três posturas, os três movimentos, as três propostas da quaresma. Quais são as três propostas? A primeira, o jejum. A segunda, a esmola. E a terceira, a oração. Então, jejum, esmola e oração são os três movimentos que a igreja me convida a fazer na quaresma como ações que vão me levar a esse processo de conversão, esse processo de superação do pecado e de busca de Deus. E eu vou passar cada um deles aqui rapidamente, mas para, de repente, tirar algumas possíveis dúvidas que você possa ter. Vamos começar pelo jejum. Primeiro, é importante lembrar que o jejum é mais do que não comer. Tem gente que eu brinco aqui nas minhas palestras que faz dieta, mas não faz jejum. Qual a diferença? Se você para de comer, você está fazendo dieta. Mas se você para de comer e continua implicando com o outro, fazendo fofoca, arrumando briga, com as suas situações, você está fazendo dieta. Você simplesmente parou de comer. O jejum é uma experiência de espiritualidade. O jejum é, sim, você limitar alguns alimentos, mas dentro de uma perspectiva de espiritualidade, de mudança de vida, de conversão. Então, o primeiro ponto é isso, tá? Lembrar que não é só passar fome. Tem gente que pensa que jejum é passar fome. Não é isso, tá? O jejum é quando eu vou dizer não aos meus instintos, tá? Então, eu vou limitar a minha alimentação, tá? Com alguns objetivos. Primeiro, domínio próprio. Quando a gente vai entender o sentido teológico do jejum, a igreja nos coloca três questões teológicas para o jejum. A primeira é domínio próprio, ou seja, o jejum me ajuda a mortificar as minhas paixões e o meu egoísmo. Ele me ajuda a dizer não a um desejo, que é a fome. Tá? Então, ele me ajuda a treinar a vontade para dizer não para o pecado. Olha que interessante. Na medida em que eu treino, tá, para dizer não para um desejo, que é a fome, eu aprendo a dizer não para outros desejos. Então, primeiro, domínio próprio. É a primeira característica, fundamento teológico do jejum. Segundo, solidariedade. A igreja, cada vez mais, tem trabalhado isso. Dito assim, olha, que você pegue aquele alimento que você deixou de comer e doe para o pobre. Compreende? Então, você vai deixar de tomar café, você vai pegar, eu já fiz isso algumas vezes, vou pegar o café que eu tomaria e vou lá e dou para alguém para tomar o café no meu lugar. Porque aí tem uma perspectiva de solidariedade. Tá? Eu vou me tornar sensível à fome do outro. A minha fome será um instrumento de enfrentamento da fome do outro. Olha que legal. Então, o jejum assume uma perspectiva de solidariedade. E, por fim, o terceiro sentido teológico do jejum, abertura a Deus. O jejum cria um vazio interior. Esse vazio interior que o jejum cria, ele precisa ser preenchido por Deus. Então, eu aprendo a preencher os meus vazios com Deus. Então, teologicamente, por que o jejum tem um significado espiritual? Porque ele trabalha o domínio próprio, trabalha a solidariedade e trabalha essa abertura a Deus, esse preenchimento do vazio com Deus. Então, esse seria o fundamento teológico de por que o jejum tem um significado espiritual. Depois, é importante explicar ainda do jejum a diferença entre jejum e abstinência. Nem sempre isso é claro para todo mundo. Jejum é a redução da quantidade de comida que você faz num dia. Então, você vai tirar uma refeição, você vai tirar o café, você vai tirar o almoço, vai tirar a janta. Isso é jejum. Quando eu reduzo a quantidade de alimentos que eu como. Não necessariamente o jejum, a igreja nem recomenda que você fique o dia inteiro sem comer nada. Por uma questão de saúde, por uma questão de risco de saúde. Tá? A igreja orienta que você deixe de fazer uma refeição, ou 2 refeições, deixe de fazer, tá? E ofereça isso para Deus. Isso é jejum. A igreja diz que toda pessoa de 18 a 59 anos deveria fazer jejum na quaresma. E não só na quaresma, né? Mas na quaresma especificamente. Estamos falando aqui da quaresma. A abstinência é diferente do jejum. A abstinência é a privação de algo que me dá prazer, oferecendo aquilo para Deus. No caso da quaresma, a igreja me convida a fazer abstinência de carne. Tá?
No caso da abstinência, a igreja vai convidar a partir dos 14 anos de idade que você, na quaresma, você faça a abstinência de carne e frango, carne vermelha e frango, tá? Especificamente em 2 dias. 2 dias, quais são as datas, vamos dizer assim, obrigatórias de jejum e abstinência na quaresma? Quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. Tá? Oficialmente a igreja te convida, quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. É claro que, e aí cada um tem os seus limites, mas eu não acho tão difícil fazer uma abstinência a quaresma inteira, tá? A minha mãe faz abstinência de refrigerante, de doce, então cada um escolhe um item para fazer abstinência. Você pode fazer jejum toda sexta-feira da quaresma, né? Então aí tem aquilo que a igreja coloca como datas obrigatórias, são só 2, mas é importante que você exercite o jejum durante a quaresma, tá? E também a abstinência. 2 questões muito importantes, que líquidos não quebram o jejum, tá? Então, água, suco, pela igreja não quebra jejum, tá? E, mais uma vez, lembrando que jejum não necessariamente é não comer nada, é retirar uma das refeições do dia, ou 2 refeições do dia, em função dessa busca do encontro com Deus. A igreja vai colocar ainda, para terminar o jejum, que existem algumas dispensas. Quais são as dispensas? Doentes e idosos, debilitados, estão dispensados do jejum nessas 2 datas. Mulheres grávidas ou que estão amamentando, ou trabalhadores braçais pesados. Tá? Então, trabalhadores braçais pesados estariam liberados. Como nenhum de nós aqui é um trabalhador braçal pesado, né, Frei? A gente só pega a enxada quando a câmera aparece. Todos nós devemos fazer, então, o jejum na quaresma. Bom, em relação ao jejum, fechei aqui. Alguém quer fazer algum comentário sobre o jejum, como esse primeiro movimento que a igreja nos convida na quaresma? Ok, então, beleza, vou seguindo, hein? Depois do jejum, nós vamos falar sobre a esmola, como os 3 movimentos da quaresma, a esmola. É importante notar que, teologicamente, eu vi uma explicação muito interessante, que esses 3 movimentos vão trabalhar a cura. O jejum vai trabalhar a cura pela relação com o próprio corpo, a esmola vai trabalhar a cura pela relação com o próximo, e a oração vai trabalhar a cura pela relação com Deus. Olha que bonito. Então, eu estou buscando essa cura, eu me curar das minhas feridas, me curar daquilo que me afasta de Deus. O jejum eu vou trabalhar na relação comigo, a esmola na relação com o outro, a oração na relação com Deus. Olha que interessante, como por isso existem também esses 3 movimentos da quaresma. A esmola, então, qual o objetivo dela? Sair do autocentrismo. A caridade quaresmal me leva a perceber o outro, perceber a dor do outro, ser solidário com o outro. Então, a esmola tem esse objetivo. Perceber que a vivência da fé deve reconhecer o sofrimento do mundo, né? E aí eu poderia dizer até que essa esmola, gente, hoje, a partir de Laudato Si, ela pode ser ouvir a dor do mundo e pode ser ouvir a dor da criação, tá? Então, é importante que vocês entendam o papel da esmola, como essa busca de ouvir esse grito da terra, esse grito dos pobres, fazendo algo. Nesse momento aí, diante das chuvas, né, pode ser se envolver nessa questão de campanhas, de ajudar o outro, tá dentro da esmola quaresmal, tá? Qualquer movimento em que você leve em conta o sofrimento do outro. Então, assim, se você não tem muito costume de fazer isso, busque nesse momento visitar um lar de idosos, busque nesse momento visitar uma família carente, busque nesse momento ter um movimento, porque isso é esmola. Tá? A esmola não necessariamente é pegar o dinheiro e chegar e dar para alguém que está na rua, porque muita gente relaciona a esmola a isso. Quando a igreja fala de esmola, é que ela está falando desse movimento de caridade, desse movimento de enxergar a dor do outro e fazer algo, tá? E, por fim, nós vamos para o terceiro movimento da quaresma, que é a oração.
O objetivo da oração é intimidade. É preciso rezar mais, tá? Então, e aí é muito importante você entender isso. Ah, eu já faço jejum, eu já faço, já dou esmola e já faço oração. Então, busque na quaresma intensificar isso. Porque a quaresma tem que ser um tempo intenso, né? Quando a gente analisa um pouquinho, que nós vamos falar agora mesmo, e eu quero que quem fale mais é o Frei Gilberto, das quaresmas franciscanas, quando eu tentei entender por que São Francisco gostava tanto da quaresma, por que ele fazia pelo menos 3 quaresmas por ano, né? Pelas minhas pesquisas aqui eu vi 3, o Frei pode nos ajudar agora mesmo. Por que Francisco gostava tanto da quaresma? Porque eu entendi que na quaresma ele intensificava, ele aprofundava a experiência dele de Deus. Ele tinha realmente a quaresma como um kairós, como aquele tempo forte, aquele tempo em que ele ia ir mais fundo em Deus, ir mais fundo na sua caminhada. Tá? Então, a oração na quaresma tem esse movimento de intimidade. Faça mais. Se você reza uma Ave Maria por dia, reze 2. Tá? Se você... um exemplo, eu e minha esposa, para a gente é muito difícil no movimento aqui na nossa vida ir na missa todo dia, porque é complicado, são vários horários, é complicado. Mas a gente está lutando para ir na missa todo dia na quaresma. Tá? Então, colocamos isso como uma missão, essa intensificação, comungar todo dia participando da Santa Missa na quaresma. É uma meta nossa, compreende? Então, demos esse passo. Então, cada um vai encontrar dentro da sua rotina. Se você não reza o texto todo dia, passa a rezar o texto. Se você já reza o texto mariano, passa a rezar o texto da misericórdia também, arrume um horário, às 3 horas da tarde, texto da misericórdia rapidinho, mas encontre dentro da sua rotina como é que você vai viver o jejum, a oração e a esmola como movimento de conversão quaresmal. Eu acho que a Ângela, Ângela, seu microfone está ligado, está dando um barulhinho de fundo. Tá? Olha só o que aconteceu. Eu não estou conseguindo desligar ele. Não, eu tudo abri bem. E não estou conseguindo. Vê se pode. Não abre o vídeo. Não, sem problema. Sem problema. E eu não estou conseguindo desligar. Não sei o que aconteceu. Por fim, para terminar essa primeira parte, que é a simbologia da quaresma, né? Começando essa primeira parte aí falando sobre a quaresma, eu preciso só dizer que não existe quaresma sem sacramento da confissão. Para a teologia católica, você precisa se confessar na quaresma. Se preparar para a Páscoa passa por processo do sacramento da confissão. Por quê? Simples de entender. Se a quaresma tem o objetivo da luta contra o pecado, da conversão, a conversão para a caminhada católica passa pela busca da superação do pecado, pelo perdão, buscar o perdão dos seus pecados. Então, a igreja vai convidar você a confessar pelo menos uma vez por ano e a comungar na Páscoa. Então, essa confissão, ela é convidada que você faça nesse movimento quaresmal. Então, ao fazer esse movimento de penitência e conversão a partir da oração, da caridade e do jejum, que isso culmine na confissão, como preparação final para esse processo, para a vivência desse processo. Bom, e aí eu fechei a primeira parte do nosso bate-papo. A quaresma. Tá? Sim, o Paderal está lembrando um ponto muito importante. A Igreja do Brasil, ela buscando nos ajudar nesse processo de conversão, ela traz para nós um tema para cada quaresma. Como se a igreja dissesse o seguinte, olha, você vai se converter para quê esse ano? Nos ajudando nesse processo de conversão, ela trouxe a campanha da fraternidade, né, que traz a cada ano uma proposta de conversão, sendo assim, olha, você deveria refletir sobre a conversão em cima desse tema. Então, a campanha da fraternidade, não vou aqui discutir a campanha da fraternidade desse ano, porque já foi feito, né, em outros vídeos, eu nem tenho competência para isso, nesse tema, eu não vou discuti-lo, mas eu vou só, importante lembrar que
A campanha da fraternidade nasce, é uma proposta da CNBB, e nasce com o objetivo de nos ajudar nesse processo de conversão, dizendo, não, você deveria esse ano pensar nisso. Alguém levantou a mão? Foi o Jair, né? Jair, pode falar, Jair. Boa noite, Renato. Boa noite a todos e todas. Parabéns pela bela exposição aí, até então, né? E uma questão que eu queria que você refletisse um pouco mais, ou enfatizar, né? É que eu nunca tinha ouvido falar sobre a questão da tríade, né, que você trouxe em relação ao jejum, a esmola e a oração, né? Eu nunca tinha... a gente subentende, né? E como católico, a gente tenta praticar dentro da possibilidade de cada um, claro. Mas com essa clareza que você trouxe, eu nunca tinha ouvido ninguém falar, sabe? A questão do jejum ser tentar melhorar a relação com nós mesmos, né? Você trouxe. Questão da esmola, você melhorar a relação com o irmão, né? Com a irmã. E a questão da oração, que você também está mais próximo de Deus e também fazendo essa aproximação, né? E essa simbiose, por assim dizer. Então, achei muito bacana a sua explicação. Parabéns aí. Queria aproveitar o gancho da minha fala de uma vez, talvez o Frei Gilberto, não sei se você mesmo, no Evangelho de domingo, né, passado agora, o padre falava também sobre uma questão que me chamou a atenção. Que a gente tinha sempre aquela questão do fruto do pecado, né? Em relação à questão da pessoa, de Adão e Eva, né? Quando cita a questão do comer o fruto proibido. E o padre, nesse final de semana, ele explicou aqui na homilia dele, está muito ligado, não a questão ao pecado em si, né, de ter lá e comer o fruto daquela árvore, mas que refere-se ao homem, no caso, a Eva foi atentada, né, pela serpente, de comer o fruto para poder, que é a árvore do conhecimento, né? Ou seja, o homem, no caso a mulher também, tentando se igualar a Deus em termos de conhecimento. Então, achei interessante também essa explicação, porque a gente via muito como pecado, né? E essa questão do conhecimento, né? Do querer se comparar a Deus, foi o que levou ao desfecho de Adão e Eva até se sentirem com vergonha um do outro, a ponto de se tamparem, né? os seus órgãos, por assim dizer. Então, assim, eu gostaria que o Frei Gilberto explanasse um pouco sobre isso também, ou você mesmo, se for o caso. Agradeço aí. Obrigado, viu? Excelente, Jair. Eu vou te dar um feedback da primeira parte, a segunda, de repente, o Frei, seria legal até que o Frei fizesse. O que eu digo para você? Eu sou um apaixonado pela liturgia da quarta-feira de cinzas. Se a gente prestasse bem atenção na liturgia da quarta-feira de cinzas, a gente entenderia a quaresma. E se você reparar, o evangelho da quarta-feira de cinzas, que é Mateus 6, de 1 a 18, é justamente o evangelho que vai dizer essas três ações. Então, o evangelho da quarta-feira, ele toca, Mateus 6, de 1 a 18, fala do jejum, fala da caridade e fala da oração. Então, ali ele apresenta para nós essa tríade, tá? essa tríade quaresmal, esses três movimentos que todo católico deveria fazer. E é interessante, se você fizer esses três movimentos, você vive bem a quaresma. Você conseguir fazer os três. Não pode fazer um só. Porque, repito, os três colocam você nesse movimento de conversão quaresmal. Em relação à segunda questão que você levanta, eu até me proponho, se vocês quiserem, a gente fazer uma formação dessa só sobre o pecado original. A gente entende muito mal o pecado original. E as pessoas entendem o pecado original de uma forma muito limitada. Resumidamente, o pecado original foi o desejo de ser Deus. Porque se você reparar lá em Gênesis 3,15, que é a tentação da serpente, ele fala assim, se vocês comerem desse fruto, seus olhos vão se abrir e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então, o que Adão e Eva procuravam, né? Qual foi a tentação efetiva, né? Foi a tentação, o pecado original, o pecado soberba, do orgulho, de querer ser um Deus e não depender de Deus. Esse é o pecado original. E aí é muito interessante refletir sobre isso. Como é que esse pecado ainda está presente hoje? Como é que, de fato, esse desejo de ser Deus é que mais nos afasta de Deus, né? Mas aí isso vale uma reunião, sabe? Porque realmente o troço é profundo. Se a gente for esmiuçar,
a coisa fica bem profunda. Então, estaria disposto a fazer uma discussão com vocês aí em algum momento, para a gente aprofundar um pouco sobre essa questão do pecado original. Fala aí, Frei. Obrigado. Joia. Mas é isso mesmo, Renato. Eu acho que a grande questão que envolve o pecado original é isso. Por isso, as 3 práticas quaresmais, elas são um convite à humildade. Se a gente pensar tanto o jejum, a oração, como a caridade ou a esmola, elas são exercícios de humildade, porque o pecado está exatamente nessa soberba, nesse desejo de ser grande, de dominar, né, de ser maior, né? Então, os exercícios quaresmais são exatamente nesse intuito de nos ajudar a reconhecermos pequeno. Quando a gente jejua, a gente se depara com a nossa humanidade, com a nossa fragilidade. No jejum, nos remete exatamente a esse ser pequeno nosso, né? A oração é exatamente a gente também se colocar como filho, né? Como um pequeno diante do Pai que nos ouve, que dialoga conosco. E a esmola também é partilhar, e só quem é capaz de ser humilde, simples, de fato vive o verdadeiro sentido da esmola. Porque muita gente às vezes dá a esmola, mas não é na gratuidade, dá porque quer receber algo em troca, serviço, como a gente falava no começo, até filma, né? Dando a esmola, né? Então é isso aí, de fato, não tem exercício nenhum de humildade, de partilha aí, né? Mas eu queria também, Renato, falar de um ponto que você disse um pouquinho antes, sobre as quaresmas de São Francisco. Fala-se de 6 quaresmas, que São Francisco faria 6 quaresmas por ano. Se ele fizesse as 6 no mesmo ano, daria 240 dias. Então, 2 terços do ano ele ficaria recolhido em oração, o que é improvável que acontecesse, né? Então, porque as quaresmas elas vão se emendando, né? Por exemplo, ele começaria o ano dia 7 de janeiro até dia 15 de fevereiro, fazendo a quaresma da Epifania. Essa seria a primeira delas que ele fazia, né? Depois a outra vai de quarta-feira de cinzas até a Páscoa, que é essa quaresma que a gente faz, a quaresma da ressurreição do Senhor. Uma terceira quaresma que ele fazia é a quaresma de São Pedro de São Paulo, que começava no dia 20 de maio até o dia 29 de junho. Aí você veja, se ele fizer essa quaresma de 20 de maio a 29 de junho, no dia 29 de junho mesmo já começaria outra quaresma, que é a quaresma da Assunção de Nossa Senhora, que vai até dia 15 de agosto. Então, é improvável que ele fizesse essas 2 quaresmas no mesmo ano. E talvez um ano ele fazia uma, outro ano ele fazia outra, né? Mas são quaresmas que a gente encontra na tradição franciscana como se ele, de fato, fizesse. Depois, aí você vê, daria para emendar 3 quaresmas, porque dia 15 de agosto começa, então, a quaresma de São Miguel, que hoje voltou à moda, né? Essa questão da quaresma de São Miguel que ele fazia, né? E também a quaresma do Advento ou da Encarnação, que começava no dia da festa de Todos os Santos e até o Natal, né? São essas 6 quaresmas que provavelmente Francisco fazia. Não todos os anos, todas, né? Mas com certeza a quaresma da Páscoa e a quaresma de São Miguel eram as que ele mais fazia. Tanto que na quaresma de São Miguel é que ele recebe os estigmas lá no Monte Alverne, né? Em setembro. Ok? Excelente, Frei. E aí já nos ajude um pouco mais aqui, que é o seguinte, eu nas minhas pesquisas, eu tentei entender qual era o movimento de São Francisco em cada quaresma, ou seja, o que ele fazia. E uma das coisas que eu vi, eu queria confirmar com sinceridade, é que nas quaresmas ele primeiro buscava locais isolados na natureza, buscava ermidas. Ele ia para as ermidas, então ele ficava nesses locais mais isolados, e aí nos toca muito, porque buscava essa comunhão maior com a criação, né, um maior silêncio, uma maior comunhão com a criação. Então ele se afastava das pregações públicas para entrar numa experiência pessoal com Deus, de silêncio, de oração, de meditação. E aí, na minha pesquisa, eu vi que o deserto da quaresma, para Francisco, era o lugar onde a alma
se limpava dos ruídos do mundo para ouvir a voz de Deus nas criaturas e no silêncio. É isso mesmo? Justamente. Então, a região de Assis, né, aquele Vale da Úmbria lá, toda aquela região, ela é muito bonita, né, uma região de muitas montanhas, muitas grutas. Então, Francisco ele sempre se retirava para essas grutas, que aos poucos foram se tornando também eremitérios, né? Depois os frades conservaram a tradição de ir para esses lugares. Bem próximo a Assis, por exemplo, a gente tem lá o ermo de Cárcere, dos cárceres, né? Que é onde ele ia muitas vezes. Está pertinho de Assis. Lá tem as grutas. Hoje você visita lá, tem até o nome das grutas de quais que ficava. São Bernardino gostava de umas. E assim os frades, cada um tinha uma gruta nesse cárcere, né? Mas o mais famoso dele, com certeza, é o Monte Alverne, né? Que esse Francisco ia com muita frequência ao Monte Alverne, que não era perto de Assis, né? Dá quase 200 quilômetros de Assis. Então é onde ele ia com mais frequência. Mas o que estava em Francisco era de fato isso, é essa pausa necessária. Quando Francisco muda de vida, né, que ele deixa a casa paterna, ele tem uma dúvida muito grande se ele deveria levar uma vida contemplativa ou ativa. Ele vai pedir a Clara, mais um outro irmão, para rezar, pedindo a Deus o discernimento, se ele deveria levar uma vida ativa ou contemplativa. E os dois falam com ele que ele deveria ser um ativo na contemplação, um contemplativo ativo, que ele devia equilibrar essas duas dimensões. E aí, então, é que ele vai buscar sempre equilibrar isso. E as quaresmas, para ele, eram, de fato, esse momento de afastamento, que muitas vezes ele sentia que ele tinha que se afastar também do grupo, porque, principalmente mais perto do final da vida dele, ele vai vendo que o grupo cresceu muito e vai tomando rumos diferentes daquele que ele indicou, né? Então, ele se retira voluntariamente também para essas quaresmas como uma forma de deixar o grupo caminhar, porque ele chega a uma clareza de que a obra é de Deus, não era dele. Então, que ele tinha que dar espaço então para o Espírito Santo agir, que ele não devia ficar em cima lá. Então, é um momento assim, de muito sofrimento os últimos anos da vida dele. E ele passa grande parte nos eremitérios. Então, é provável que no final da vida ele intensificou, de fato, essas quaresmas. Que ele tenha feito mais quaresmas nos últimos anos da sua vida, né? Então, isso é bem provável pela dinâmica que ele estava vivendo, de fato, de conflitos com a própria fraternidade que crescia muito e que ia se instalando, né? Então, as quaresmas para ele era, de fato, esse afastamento, que era bom para ele, bom para a fraternidade, mas é um momento dele acertar os pontos com Deus, né? Então, ele saía sempre... Francisco não era de andar sozinho, né? Ele sempre andava acompanhado, sempre tinha um irmão com ele. O Frei Leão era o que mais andou com ele, né? E até na quaresma de São Miguel dos estigmas, né? Quando ele recebe os estigmas, era Frei Leão que estava lá presente no Monte Alverne. Mas eles ficavam cada um num canto, né? Sem comunicação, e era 40 dias de silêncio mesmo, né? E olha que interessante, a partir da contribuição do Frei, eu queria chamar a atenção de dois elementos aqui para todos. Primeiro, da quaresma franciscana como uma quaresma de recolhimento e de silêncio. E nós, então, que somos franciscanos, a pergunta que fica é, será que nós estamos conseguindo viver a quaresma como franciscanos? Como é que você está vivendo a quaresma como franciscano? Você tem conseguido ter um tempo de mais recolhimento e silêncio? Porque isso é a vivência de uma quaresma franciscana. Um exemplo, para quem mora em Belisário, quem é mais perto, você tem conseguido pelo menos uma vez por semana ir lá ficar um tempinho no eremitério? Ou se você não mora lá perto da Vila Franciscana, construa o seu eremitério. Um quarto na sua sala, na sua casa, um espaço em que você possa ir para ali, desligar o celular, desligar a televisão, desligar tudo, parar um tempo e viver um tempo todo dia, ou pelo menos algumas vezes por semana, de maior recolhimento e maior silêncio.
É preciso criar o seu eremitério. Se você não consegue ter um eremitério, eu tenho a graça de ter a reserva santuário. Passo lá 2 dias por semana e consigo tentar viver isso lá. Se você não tem a sua reserva, se você não mora na vila, né, crie o seu eremitério. Crie um espaço na sua casa, na sua granja, onde você tem condições, para que todo dia, ou pelo menos alguma vez por semana, agora na quaresma, você consiga viver esse movimento franciscano quaresmal de recolhimento e de silêncio. Essa é a primeira questão que eu tiro da fala do Frei Gilberto. A segunda questão que eu tiro é que eu fico muito feliz desse conflito de Francisco, porque é o meu conflito. Qual é o conflito? Contemplativo ou ativo? Né? Porque a gente muitas vezes vai encontrar nos evangelhos as duas fundamentações. Né? A gente vai encontrar no evangelho um convite a ser ativo, a fazer diferença no mundo, a agir, a ter uma fé com obra, mas ao mesmo tempo a gente vai encontrar no evangelho esse convite ao silêncio, à oração, ao recolhimento. Então há essa dúvida. Que bom que Francisco teve essa dúvida também, porque a dúvida de Francisco ilumina a nossa dúvida. Né? Ou seja, a busca da resposta que Francisco teve nos ajuda a encontrar a nossa. Qual? Equilibrar. Já digo que é muito difícil equilibrar. Muito difícil. Para mim, na minha personalidade, faço uma partilha pessoal, eu sou uma pessoa muito ativa. Então, se deixar, a balança pende por ser mais ativo e menos contemplativo. Eu preciso me policiar para encontrar diariamente, semanalmente, espaços de contemplação. E olhar para essas 6 quaresmas anuais de Francisco é, para mim, uma profunda provocação a inserir mais quaresmas na minha rotina, a inserir mais espaços de silêncio e de recolhimento, a inserir mais espaços de eremitério na rotina minha, buscando, então, essa vivência dessa quaresma franciscana. Renato, um outro aspecto que eu destacaria também é a quaresma como um espaço de solução dos problemas, né? Porque tem hora que você está tão mergulhado em tantos problemas, tanta coisa te atazanando, né? Você precisa dar uma pausa, né? E deixar Deus te dar ajuda, né? Porque às vezes tem hora que a gente não está conseguindo resolver, e às vezes não é uma quaresma de 40 dias, né? Mas um recolhimento, um silêncio, uma tarde no eremitério. Isso ajuda a gente a colocar a cabeça no lugar e achar saídas, né, para aquilo que às vezes parece que não tem saída, né? Então eu penso que quaresma para a gente, como franciscano, também é isso, é a gente ter essa sabedoria. Talvez por isso são tantas quaresmas espalhadas no ano inteiro, porque o problema não tem data para aparecer, né? Então, às vezes, Francisco, quando ele via que o negócio estava pegando, deixa eu me retirar, deixar Deus falar, para ver como que nós vamos caminhar com isso, né? Então, eu penso assim que a quaresma, para ele, vinha muito também como um caminho, um remédio para resolver problemas que ele não estava dando conta de resolver, né? E aí, a partir dessa sua contribuição, Frei, eu gostaria de fazer uma partilha pessoal, contar uma história pessoal para vocês, que é o seguinte: eu faço muitas missões fora, durante muitos anos fiz missões na Amazônia, e tinha uma característica muito interessante, que era o seguinte: as minhas melhores ideias para resolver os problemas da ABAN de fora eu tinha na Amazônia. Por quê? Porque justamente quando eu fazia esse movimento de afastamento da rotina, quando eu saía dos problemas daqui e me afastava um pouco deles, eu conseguia enxergá-los melhor. Então, esse movimento de sair, e a gente vai chamar isso até do processo de admirar, mirar de longe, quando eu consigo mirar de um pouco mais, de forma distanciada, a minha vida e os meus desafios, eu consigo enxergá-los melhor. Né? Então, a vivência dessa experiência de afastamento da vida que você está trazendo é chave para você enxergar por outro ângulo, encontrar outros caminhos, botar uma luz de forma diferente na sua vida e, de repente, enxergar coisas que você não está enxergando. Tudo bem. Alguém contribui nesse momento sobre a questão de Francisco na quaresma? A quaresma franciscana, a quaresma a partir dessa espiritualidade franciscana? Vocês são sempre tão silenciosos assim ou é só hoje?
Eu queria que o Frei Gilberto repetisse quais são as 6 quaresmas. Eu queria que repetisse, por favor. Está fechado o microfone, Frei. A senhora quer que eu repita as 6 quaresmas? Isso. Os dias aí. Os dias. De tanto a tanto. Vai querer... De tanto a tanto. vai fazer todas elas? Ó, mais ou menos, pode dizer. É o quê? De 7 de janeiro até o dia 15 de fevereiro era a quaresma da Epifania. 15 de fevereiro, né? Isso. Epifania. Depois da quarta-feira de cinzas até a Páscoa, a quaresma, propriamente dita, essa quaresma da ressurreição, né, que a gente faz. Da quarta-feira de cinzas até a Páscoa. Até depois, a Páscoa. De 20 de maio até 29 de junho, a quaresma de São Pedro e São Paulo. 20 de maio 20 de maio a 20 de junho. 29. 29. Aí, dia 29 de junho, começa a quaresma da Assunção de Nossa Senhora, que vai até o dia 15 de agosto. Como é que é? Repete, por favor. É depois de julho? 29 de junho a 15 de agosto. Por isso que eu dizia que é impossível ele emendando essas quaresmas todas, né? Porque dia 15 de agosto começa a quaresma de São Miguel, até o dia 29 de setembro. Aí, até 15 de agosto era Nossa Senhora. Assunção, é. Depois, São Miguel. 15 de agosto a 29 de setembro. E do dia 1º de novembro até o Natal, a quaresma do Advento ou da Encarnação. De setembro, aí é São Miguel. Ok. Aí depois de setembro, a festa de Todos os Santos até o Natal. Todos os Santos até o Natal. Gente, que coisa. Bom, aí eu entro no último momento aqui do nosso bate-papo, porque o tema de hoje, ele trabalhava também, ele tinha um tema ligado assim, à espiritualidade da quaresma. Então, eu queria discutir um pouquinho essa espiritualidade da quaresma com vocês, passando pela primeira leitura, o Salmo, e a segunda leitura da quarta-feira de cinzas. Como eu disse para vocês, se você entende a liturgia da quarta-feira de cinzas, você entende muito da quaresma. E aí eu queria convidá-los, nós vamos ler totalmente uma leitura, as outras duas eu vou só pegar um pedacinho para não ficar muito longo. A primeira leitura da quarta-feira de cinzas é tirada do profeta Joel. Tá? É profeta Joel, capítulo 2, versículo 12 a 18. Eu vou pegar só o início dela, versículo 12 e 13. Tá? Joel, capítulo 2, versículo de 12 a 18. É a primeira leitura da quarta-feira de cinzas. Eu vou ler somente o versículo 12 e 13, que diz assim: Agora, diz o Senhor, voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. Então, aqui já começa duas questões. Olha, coloca um movimento da quaresma, que é o jejum. E fala e mostra que a quaresma, qual o objetivo da quaresma? Voltai para mim, de todo o coração. Conversão. Voltai para mim, ou seja, vamos recuperar a comunhão. A comunhão foi perdida. É preciso fazer uma aliança, é preciso recuperar essa aliança, porque foi quebrada. Né? A aliança foi quebrada pelo pecado. O pecado quebra essa comunhão. Então é preciso voltar para o Senhor. Voltai para mim com todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos. E aí que vem o versículo 13. Rasgai o coração e não as vestes, e voltai para o Senhor vosso Deus,
pois ele é benigno e compassivo, paciente e cheio de misericórdia, inclinado a perdoar o castigo. O que o versículo 13 traz para nós muito importante? Existia um costume no Antigo Testamento, tá? De rasgar as vestes. O movimento de rasgar as vestes significava arrependimento. Tinha alguns significados, um deles, o arrependimento. Então, você rasgar as suas vestes significava um profundo arrependimento, um profundo movimento de dizer o seguinte: olha, eu quero sair dessa vida, eu quero buscar o Senhor. Só que aqui o profeta Joel vai dizer o seguinte: olha, cuidado, porque rasgar as vestes pode ter ficado um gesto exterior somente, um gesto que está perdendo sentido. Então, é preciso recuperar o sentido de rasgar as vestes. Para isso, o profeta vai dizer: é hora de rasgar o coração. Olha que bonito. E rasgar no sentido de abrir o coração, no sentido de ter a capacidade de abrir o coração e reconhecer as misérias que ele tem. E pedir, então, misericórdia. Senhor, tire as misérias do meu coração. Misericórdia, tire essa miséria que está no meu coração. Então, é preciso rasgar o coração para reconhecer as misérias que eu tenho. Olha que bonito a figura que o profeta Joel utiliza na primeira leitura da quarta-feira de cinzas, nos colocando nesse movimento de voltar ao Senhor, e voltar ao Senhor com jejum, e voltar ao Senhor rasgando o coração, para reconhecer o pecado, para reconhecer a miséria e para pedir misericórdia ao Senhor. Tá? Então, isso está participando nesse sentido. Como é bonito essa figura de linguagem rasgar o coração. Pode falar, meu irmão. Parece, quer dizer, eu acho que isso tem uma analogia com o que você disse no início do jejum, de nós não jejuarmos só dieteticamente, e sim com o coração. Você pode rasgar sua roupa de arrependimento e não está arrependido. Quando você rasga o coração, você arrependeu profundamente, assim como o jejum. Você pode não fazer jejum de nada alimentar, mas realmente se abster de falar, de julgar, de várias coisas que estão erradas perante Deus, né? Perfeito, irmão, isso mesmo. Rasgar o coração significa que Deus espera de nós um gesto interior primeiro. O gesto interior é que vale, né? O movimento do coração, o movimento de fato reconhecer que é hora de uma mudança, é hora de fazer algo real. E não ficar só na reflexão, nas intenções, numa tradição repetitiva. É preciso, de fato, rasgar o coração. Perfeito. Então, reparem como a primeira leitura da quarta cinza vai aqui. Tá? Eu vou agora para o Salmo. O Salmo da quarta-feira de cinza é o Salmo 50. Para quem não sabe, o Salmo 50 é o Salmo que o profeta Davi faz no momento em que reconhece um enorme pecado. O profeta Davi, não, o rei Davi, faz quando encontra-se numa experiência profunda de pecado, quando o profeta Natan mostra para ele o absurdo que ele tinha feito, colocando Urias na frente de batalha para morrer, para ele ficar com a mulher de Urias. Então o profeta Natan cria uma das parábolas mais lindas do Antigo Testamento, a parábola da ovelha, conta a história da ovelha, e faz Davi reconhecer que ele tinha feito um grande erro, né? Para quem não sabe, rapidamente, vou contar a parábola da ovelha. O profeta Natan, muito sabiamente, usa a lógica profunda da parábola, que a parábola é quando ela consegue dizer aquilo que você não ouviria de outra forma. Davi nunca ouviria se Natan chegasse para ele e falasse: você cometeu um pecado ao colocar Urias na frente de batalha para ele morrer e ficar com a mulher dele. Possivelmente Davi até mataria o profeta, né? E aí o profeta sábio utiliza com a profundidade do sentido de uma parábola, conta a história da ovelha, dizendo o seguinte: certa vez um homem tinha muitas ovelhas, ele criava muitas ovelhas, e o vizinho dele tinha uma ovelha de estimação. E ele dormia com essa ovelha, ele amava essa ovelha era a companheira dele. Certa vez, o homem que tinha muitas ovelhas ia receber um convidado, queria fazer um banquete, e resolveu matar uma ovelha para fazer o banquete. Ao invés de pegar uma das centenas de ovelhas que ele tinha, ele pegou a única ovelha do vizinho, matou e preparou. E olhou para Davi e perguntou assim: o que esse homem merece?
Davi olhou para o profeta Natan e falou assim: esse homem merece a morte pelo que ele fez. Aí Natan olhou para Davi e disse: pois é, esse homem é você. Você, com centenas de mulheres, você foi lá e desejou a única mulher de Urias que ele amava e o colocou na frente de batalha para morrer. Quando Davi vê de fato, olha no espelho, o espelho claro, o espelho que mostra o besteira que ele tinha feito, ele então propõe o Salmo 50. Então, o Salmo 50 é o salmo do perdão, é o salmo em que você admite o pecado, é o salmo da misericórdia. E na quarta-feira de cinzas, nós lemos um pedaço do Salmo 50, e eu vou pegar aqui só 2 frases que estão na liturgia da quarta-feira de cinzas. A primeira é assim: criai em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Acho lindíssima essa frase. Por quê? Porque é um espírito decidido que buscamos na quaresma. Na quaresma, nós buscamos um espírito decidido que me fará enfrentar o meu pecadinho de estimação, aquele pecado que eu já caminho com ele há muitos anos, e já me acostumei com ele, né? E eu não posso me acostumar com ele. Por que eu me acostumei com esse pecado? Por que ele caminha comigo há muitos anos? Porque eu perdi o espírito decidido. Meu espírito não está mais decidido em enfrentá-lo. Eu já estou convivendo com ele. Eu não posso conviver com o pecado. A convivência com o pecado se dá justamente por um espírito relaxado, por um espírito acomodado. Por isso, eu abro a quaresma dizendo para o Senhor o seguinte: dai-me de novo um espírito decidido, que eu tome uma decisão real de dizer não para o pecado. E esse não para o pecado vai me dar um coração que seja puro. Criar em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Até convido que a gente termine esse nosso bate-papo fazendo essa oração, repetindo isso: criar em mim, Senhor, um coração que seja puro, dai-me de novo. É de novo, porque eu já tive esse espírito decidido, mas arrefeci na longa caminhada. Eu quero de novo esse espírito decidido. E aí continua dizendo: ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retirais de mim o vosso Santo Espírito. De novo fala do Espírito. Eu não quero perder tua face, Senhor, porque é tua face que me motiva, e não retireis de mim o vosso Santo Espírito. E aí, só para terminar o Salmo, eu pego uma segunda frase, em que o Salmo diz: dai-me de novo a alegria de ser salvo. Lindo isso, olha que bonito. A figura do espírito decidido e a figura da alegria de ser salvo são 2 figuras centrais na quaresma. É o espírito decidido e a alegria de ser salvo. Olha que bonito. Como é bom fazer a experiência de ser salvo. A alegria de dizer o seguinte: que bom, Senhor, estou em profunda comunhão contigo. Meu Deus, eu fico imaginando essa alegria de ser salvo. Que é isso que eu persigo na quaresma. É isso que eu quero. E interessante que tanto o espírito decidido quanto a alegria de ser salvo, ele fala de novo. Dai-me de novo um espírito decidido, dai-me de novo. Ou seja, porque eu perdi, eu já tive. A quaresma é essa busca de recuperar. Eu vou recuperar esse espírito decidido que me dará a alegria de ser salvo. Que figuras lindas! Que figuras lindas! Isso mesmo, o Padre Heraldo está participando com a gente, fazendo a relação com as cinzas, né? Que lembram essa finitude, que lembram, as cinzas vão lembrar justamente esse pecado, né? Que me faz voltar a ser pó, né? Excelente, Frei. Por fim, agora nós vamos ler completamente a segunda leitura. Convido você a pegar a tua Bíblia. Pega a tua Bíblia, nós vamos ler 2 Coríntios 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, até o capítulo 6, versículo 2. Pega a sua Bíblia, compensa você ler, ou abre no seu computador a Bíblia virtual. Vamos ler a segunda leitura da quarta-feira de cinzas, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Vou dar em 1 minutinho para vocês poderem abrir a Bíblia e achar. Vale a pena ler juntos. Até convido a um de vocês poderia ler para nós. Nós vamos ler do capítulo 6, do capítulo 5, versículo 20, até o capítulo 6, versículo 2. É pequenininho. São 4 versículos só. 2 Coríntios 5, 20,
até o 6:2. Quem gostaria de ler para nós? Eu posso ler. Excelente. Clécius. Vamos lá. Somos embaixadores de Cristo e é Deus mesmo que exorta através de nós. Em nome de Cristo, nós os suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus, pois ele diz: no momento favorável, eu te ouvi e, no dia da salvação, eu te socorri. É agora o momento favorável. É agora o dia da salvação. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Vamos ler mais uma vez em voz baixa, porque eu queria partilhar com vocês. Eu queria ver que elementos do texto vocês chamam a atenção. Escolham algum elemento que te chamou a atenção e vamos partilhar. Vai ser o momento final aí da nossa reunião, a partilha. Tá? E daqui nós vamos tirar a nossa oração final também. Então vamos partilhar um pouquinho esse texto. E aí? O que vocês destacam desse texto? Eu acho que é uma graça muito forte, é um chamado muito forte, Deus exortar, Deus clamar para a gente. Eu clamo para que você volte para mim, para que você se reconcilie comigo. E eu clamo que seja agora. Nossa, quem não ouvir esse chamado, quem não ouvir esse pedido, é muito surdo, né? Perante tudo que a gente recebe dele. Então, toda vez que eu leio esse texto, eu peço perdão, porque eu acho que muitas vezes a gente não ouve esse clamado, esse chamado de Deus, esse clamor de reconciliar com ele. A gente sempre tem aquele pecadinho que a gente costuma chamar muito lá nas nossas conversas de pecadinho de estimação, né? A gente tem que liberar e livrar de todos os pecados e reconciliar com Deus. E a quaresma é para isso, para a gente pensar, que às vezes o pecado é tão enraizado na gente que a gente até esquece que ele é pecado, né? Excelente, Eli. Eu ouvi mais gente, depois eu faço as amarrações. Então, eu aprendi muito cedo que o quaresma é tempo de sacrifício, tempo de sofrimento. E o que mais me tocou, assim, eis o tempo favorável, eis o tempo da conversão. É como a gente entender que é na dor, que é no sofrimento que nós somos realmente convidados à conversão. Eu acho que é o mais difícil, porque geralmente na dor a gente tende a não aceitar. Então, assim, trazendo para os dias de hoje, né, pensar que a gente está vivendo esse momento de tanta dor aqui de fora, e como que a gente, né, entender isso como sendo um tempo de conversão.
é o que mais me tocou. O tempo é oportuno, é o tempo da conversão. Excelente, Gorete. Tem mais? Era isso aí. Renato, eu acho interessante que o tempo é hoje, né? Então, é aquilo que você trabalhou também muito com a gente naquele último retiro, dessa questão de estar aqui agora e entender esse chamado, e muito mais do que entender, de fato escutar, né? Hoje é o tempo é agora. O tempo não foi aquele que passou, e não adianta ficar de braços cruzados esperando o tempo, né, chegar. O tempo é hoje, o tempo é agora. Então, é esse presente, né, que Deus nos dá de estar presente no dia de hoje, né? Então, eu termino falando assim, eu me lembro do retiro, como você falou muito na questão do que é ouvir e o que é escutar, né? E esse chamado de Deus, é assim, a gente pode ouvir muitas vezes na nossa vida, mas escutar o chamado de Deus é diferente. E aí o Papa Leão XIV, no primeiro dia da Quaresma, na sua bênção, né, ele tem um texto até muito longo, o Heraldo que me passou esse texto, inclusive, ele fala muito disso, que a Quaresma seja um tempo de escuta. Escuta esse chamado, né? E não ouçamos somente, mas que a gente escutem, que nós escutemos esse chamado. É isso. Já vou tecer alguns comentários aqui, porque senão eu me perco. A partir da fala da Nelly, da Gorete e da Jane, eu queria ressaltar o seguinte. Primeiro, a gente vai perceber nesse pequeno texto algumas repetições. Temos 3 repetições aqui. A primeira repetição é quando Paulo faz questão de lembrar o seguinte, ele começa dizendo, nós somos embaixadores, e depois no versículo 6 ele vai dizer, nós somos colaboradores de Cristo. Olha que bonito. Paulo vai fazer a fala lembrando bem claro que ele está em nome de Deus. Eu fico me perguntando até que ponto cada um de nós aqui da fraternidade se sente um embaixador de Cristo. Até que ponto cada um de nós se sente esse colaborador de Cristo. Será que a gente consegue compreender que quando a gente sai numa missão, quando a gente vai fazer uma reunião, vai fazer uma atividade, a gente está ali de fato em nome dele, como embaixador? Isso é sério, isso é bonito, isso é forte. Né? Como muitas vezes isso me ajudou a perceber quando eu estou conversando com um doente, quando eu estou atendendo uma pessoa que está passando necessidade, eu estou ali como embaixador, isso é profundo, muito profundo. Viver essa beleza de ser embaixador de Cristo. Tá, mas eu não vou nem aprofundar muito nisso, mas eu estou mostrando, eu só falei isso para vocês perceberem as 3 repetições do texto. A primeira repetição é que ele vai dizer, nós somos embaixadores, nós somos colaboradores. Então ele insiste, ele repete que ele está em nome de Deus, em nome de Cristo. Segunda, que aí a Nelly que destacou. A segunda repetição, a Nelly destaca quando ela percebe que primeiro ele fala, nós os suplicamos, depois ele fala, nós os exortamos. Ou seja, traduzindo, Paulo vai dizer o seguinte, eu estou implorando que você pare. Você não pode distrair. Não é hora de distrair, eu estou implorando, eu estou exortando, eu estou pedindo, eu estou aqui aos seus pés, para que você perceba a importância desse momento. Atenção, quando ele fala assim, gente, para tudo. Eu estou implorando você que você não desperdice esse momento. Tá? E aí, a terceira repetição que a Jane chama atenção. Ele vai dizer 2 vezes também, é agora. Lá no final ele vai dizer, é agora o momento favorável, é agora o dia da aprovação. Essas são as 3 repetições diretas que o texto faz. E aí, a Jane chama atenção nessa terceira repetição, para algo que eu gosto muito de lembrar. Quaresma é tempo do agora. Se eu tivesse que resumir a Quaresma uma palavra, eu dizia, a Quaresma é o tempo do agora. Porque a Quaresma é o tempo de perceber que a sua conversão é agora. A hora da graça é agora. Não desperdice isso. Não deixe para o ano que vem. Você não sabe se você vai ter essa chance. O que já passou, você não tem como mudar. Mas é importante viver esse tempo do agora, que é a Quaresma. Tá? Tudo bem, então essas são as 3 repetições que saem nas contribuições dos 3. Vamos lá, alguém levantou a mão, acho que a Inês levantou a mão e a Guiomar também. Podem participar. O Renato,
Isso aqui me tocou demais. No momento favorável, eu te ouvi. No dia da salvação, eu te socorri. Isso aí é uma cobrança de Deus para nós. Ele cobra, realmente. E eu vivi um momento assim, do socorro de Deus. Isso aí me chega a incomodar, porque eu entendi que Ele quer de mim que eu socorra as pessoas desfiguradas. E muitas são as pessoas desfiguradas, entendeu? Por diversas coisas. A nossa humanidade está pedindo que a gente faça a missão, que ajude uns aos outros, que seja luz no caminho das pessoas. E isso aí eu sinto como uma cobrança para mim, viu? Guiomar? Então, eu tô com um probleminha aqui no som, tá saindo aí direitinho? Sim, eu te ouço bem. Então, eu penso que a liberdade cristã, ela sim, ela vem especialmente do desejo de Cristo que a gente realize alguma coisa. Cristo espera isso de nós. É por isso que somos considerados embaixadores. O que deseja Cristo de nós? Sejamos mais amáveis, mais afáveis, compreensivos uns com os outros. E também eu penso que esse tempo quaresmal é uma oportunidade que nós temos de nos melhorar enquanto pessoas, enquanto caminheiros nesse mundo. Penso também que, a partir do momento que a gente assume esse tripé que você mencionou no início da sua fala, nós temos as condições de nos equilibrar, porque a vida não é fácil, o que a gente enfrenta no dia a dia também não é fácil, mas quando nós temos essa certeza de que o Pai nos ama, que Ele está de braços abertos a nos acolher, a gente se abre, a gente rasga mesmo o coração para sermos um missionário verdadeiro, abraçar aquelas pessoas que necessitam do nosso afago, da nossa palavra, e fazer aquilo que a gente pode. Isso que eu penso. Obrigada. Excelente, Guiomar. O Elias levantou a mão. Renato, me bate forte, me bate fundo o versículo 21, quando ele diz, aquele que não conhecera o pecado, Deus o fez pecado por causa de nós. E o complemento, a fim de que por ele nós nos tornemos justiça de Deus. Quer dizer, isso é de uma benignidade tamanha que chega a gente se sente importante, né, quando se dá conta dessas palavras. Né? São Paulo é muito feliz, muito inspirado em reconhecer isso no Deus Pai, que coloca o Filho, né, faz o Filho viver o pecado com os homens. Né, no meio dos homens, justamente para que a gente se torne justiça de Deus. Isso é muito forte, muito bom. Excelente, ótimas contribuições. Eu vou entrando no final, porque o Frei me deu o limite de 9 horas, e já são 9h16, e eu gosto de cumprir. Eu finalizo com uma frase que ninguém ainda não comentou, ninguém comentou do texto, quando Paulo, no final do versículo 1, capítulo 6, ele vai dizer assim, não receberdes a graça de Deus em vão. Nós nos exortamos a não receber a graça de Deus em vão.
A mensagem que eu tiro para nós daqui é que a quaresma tem uma graça específica da quaresma. A quaresma distribui para nós uma graça. E todo ano, pensa quantos anos você tem. Você tem 40 anos, você já participou de 40 quaresmas. Todo ano Deus reserva para você uma graça especial de mudança de vida e de conversão. Quantas você viveu em vão? É uma pergunta que esse texto nos faz. Porque Paulo fala assim, olha, eu estou implorando você para que você não desperdice mais uma vez, se já desperdiçou, essa graça que Deus tem para você nesse ano. Isso é forte para mim. Muito forte. Eu paro para pensar como eu não posso distrair desta graça. Distrair de aproveitar essa graça. E cada um de nós, inspirado por Francisco, nesse ano tão especial do jubileu da sua Páscoa, possa aproveitar essa graça da conversão, da mudança de vida, da salvação que ele nos reserva nessa quaresma. Vamos transformar tudo isso em oração? Frei Heraldo, você conclui para a gente aí, Frei? Com oração? Queria agradecer a todos vocês a oportunidade de estar aqui. Espero que as reflexões tenham ajudado vocês a compreenderem um pouco mais a quaresma a partir da espiritualidade franciscana. E a gente está sempre à disposição aí para estar contribuindo. Quem quiser viver o seu eremitério visitando a Reserva Santuário, ela está à disposição, se você quiser fazer algum dia de eremitério aí. Muito bem. Então, concluindo este momento tão bonito, que nos destacou importantes pontos de caminharmos, né, neste tempo quaresmal rumo exatamente à Páscoa da Ressurreição. E o Renato nos despertou para isso. Vamos nos colocar, então, diante de Deus, pedir que sejamos perseverantes e assim possamos rezar juntos, né? A própria oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, agora e para sempre. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço. Muito bom. Obrigado, viu, Renato? Foi muito bom. E querendo lembrar que quinta-feira que vem, então, quinta-feira vamos iniciar um novo momento, né, das nossas formações. Nós vamos iniciar o caderno 5. Nós já refletimos bastante sobre Francisco, Clara. Agora nós vamos conhecer os primeiros companheiros, né, aqueles que chegaram na primeira hora, que ajudaram Francisco nesse comecinho. Então, semana que vem, a gente começa olhando os companheiros de São Francisco. Todo mundo é convidado a participar. 7h30 estaremos aqui, tá bom? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Foi um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. Boa Tchau, noite. Ana. Gostei de te ver, Ana. Boa noite. Vai, Querida.